Geralmente é a Laura Alencar quem mais me ajuda com os vídeos aqui do canal, mas vocês lembram do Júlio Veloso, historiador e meu amigo que foi colunista aqui do canal? Pois é, eu aproveitei a data para pedir para ele uma ajuda para a gente falar um pouco mais de história, então vamos lá. Oi gente, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Ontem, 15 de novembro, que pra mim é hoje, porque como vocês sabem, eu filmo pra vocês na segunda-feira, enfim, foi feriado de 132 anos da Proclamação da República. Por isso achei que seria legal a gente parar um pouquinho, sair da confusão do dia a dia da política brasileira e lembrar da nossa história e como a gente veio parar aqui. Quando o Brasil ficou independente, em 1822, o mundo estava virado de ponta cabeça. Estava rolando uma enorme onda revolucionária que tinha começado em 1776, quando as 13 colônias se separaram da Inglaterra e, pela primeira vez, criaram um país novo, os Estados Unidos. Daí pra frente, a coisa foi caindo feito dominó, galera. Aquele que você derruba um e as peças vão caindo todas, assim, enfim. Foi a Revolução Francesa em 1789. Aliás, quem fez o curso Revolução Francesa Eu Fui já sabe tudo da importância desse momento para a história. Mas enfim, Revolução Francesa, Revolução do Haiti e uma independência nas Américas atrás da outra. Bom, o Brasil nasceu como país independente no meio dessa grande onda revolucionária e a gente só entende direito a independência se pensar assim, se enxergar a independência como parte de um processo maior. Aí vocês vão me dizer, ok, Gabriela, mas estamos no 15 de novembro, por que você está falando de independência se o 7 de setembro foi há mais de 2 meses? Não era a Proclamação da República o tema do vídeo? Então, primeiro, que no 7 de setembro eu estava falando da 79ª ameaça de golpe do Biruliro Lais, né? Eu sabia que era só mais um engodo, mas imagina se eu não falo das manifestações golpistas aqui no canal naquela época para fazer um vídeo de história. Vocês iam brigar comigo. Então eu dei uma colher de chá, porque eu gosto muito de vocês, me importo com a opinião de vocês, com aquilo que vocês querem, mas hoje eu que vou querer que vocês venham comigo passear um pouquinho na história. Eu também estou falando da independência hoje porque se por um lado a independência do Brasil foi uma das dezenas que foram acontecendo nas Américas, então uma no meio do bolo, aqui a coisa tomou um outro formato. O Brasil, na contramão dos vizinhos, não virou uma república depois da independência, mas uma monarquia. Pois é. Ninguém na América Latina, talvez só o México, que teve um período monárquico curtinho, comemora a proclamação da República. A parte boa é que esse feriado de delícia só a gente tem e eu estou aproveitando muito bem aqui no litoral paulista, espero que vocês também estejam aproveitando. Mas agora falando sério, por que o Brasil foi uma monarquia e como é que a gente virou uma república tantas décadas depois? Existe mais de uma explicação, mas o fato mais importante é que aqui a independência teve um formato diferente. Vocês lembram das aulas do colégio sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808? Vamos retomar um pouco. Com a invasão do imperador francês Napoleão na Península Ibérica, onde fica Portugal, a corte portuguesa se deslocou para o Brasil para se preservar. O Dom João VI foi príncipe regente, representando a sua mãe, Dona Maria, e depois rei, tendo o Rio de Janeiro como cabeça do Império Português. Isso fez com que, na hora do Brasil se separar, a coisa acontecesse de uma maneira diferente por aqui. Houve uma transição, digamos, mais suave. Era diferente para outras colônias nas Américas que podiam declarar a independência da metrópole europeia e manter a metrópole lá longe. Para a gente não rolou porque a capital da nossa monarquia era bem aqui, no Rio de Janeiro. Sacaram? A corte tinha se deslocado para cá, a metrópole estava na colônia. Vejam que coisa interessante, o Dom João VI tem fama de ter sido um rei meio bocó. Mas, na verdade, se a gente olhar bem, ele era bastante esperto. Notem que mesmo com todo esse processo revolucionário que eu descrevi, uma onda quase irresistível de transformação política no continente inteiro e que também pegou os portugueses, ele continuou como rei de Portugal e mesmo depois da separação do Brasil, depois da independência, o seu filho e o seu neto foram imperadores por aqui. Fala a verdade, vamos comparar com o que aconteceu com a Espanha e mesmo com a Inglaterra e vejam que o Dom João, na verdade, se saiu muito bem. Mas, galera, dizer que a separação aqui foi mais suave não quer dizer que a nossa independência tenha sido exatamente pacífica. Houve luta dura, especialmente em locais como a Bahia, o Maranhão e o Piauí. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos ou com a América Espanhola, foi uma transição mais negociada. Enfim,
Tudo isso fez com que o nosso país nascesse como uma estranha monarquia nas Américas, a única com alguma duração, longos 67 anos. E foi uma monarquia para valer, tá? A gente teve 2 imperadores, cerimônia de coroação, marqueses, duques, barões, princesa, príncipe, bailes da corte, cerimônias típicas das casas monárquicas. Enfim, até hoje a gente tem uns príncipes aí, né? Vamos lá, vou voltar para o passado. A monarquia brasileira foi um sistema relativamente estável. As eleições foram periódicas e constantes. Existia uma liberdade de imprensa bastante razoável e a gente teve uma mesma Constituição, a de 1824, que atravessou todo esse período. A Constituição foi outorgada, ou seja, imposta pelo imperador Pedro I, para ter o Brasil do jeitinho que ele queria, sem muita interferência. Mas, pelo menos, existia uma Constituição. Isso não quer dizer que não tenha havido lutas e revoltas importantes. A gente pode citar Baleada, Sabinada, Farroupilha, Confederação do Equador, Praieira, Cabanagem e por aí vai. Mas quando a gente olha para a América Espanhola, e mesmo para os Estados Unidos, a gente tem que lembrar que lá houve uma guerra civil sangrenta, a coisa aqui foi relativamente estável. E vejam que eu estou fazendo um juízo comparativo e não absoluto, tá? Aliás, vale a pena dedicar um tempo para estudar as lutas e revoltas que eu mencionei. Não sei se vocês lembram delas na época da escola, se vocês gostariam de umas aulas curtinhas, me digam aí nos comentários. Enfim, dizer que um regime foi estável quer dizer que ele foi necessariamente bom? De novo, eu vou levar vocês pelo caminho do juízo relativo. Bom para quem? Porque a gente nunca mesmo vai poder esquecer que a gente foi uma monarquia escravista. A escravidão era um traço definidor do sistema monárquico brasileiro. Enquanto em vários lugares do mundo a escravidão já declinava rapidamente, por aqui ela só cresceu. Ficou mais iníqua, ou seja, injusta e mais violenta. Debaixo das longas barbas do imperador, milhões de pessoas eram vendidas, trocadas, alugadas e hipotecadas. Gente! Também precisamos lembrar que o período monárquico foi de protagonismo dos escravizados, tá? Que lutaram pela sua liberdade e fizeram a sua resistência, fugindo e se rebelando em episódios como a Revolta dos Malês de 1835. Bom, essa relativa estabilidade da monarquia durou até o final da década de 1860. Ali, o poder do Dom Pedro II começou a dar os primeiros sinais de fraqueza e o sistema que dominava o país começou a fazer água. Uma das causas da decadência foi a Guerra do Paraguai. O conflito, que começou com uma ampla adesão popular, durou muito mais tempo do que qualquer um podia imaginar e logo ele se tornou algo odiado pelo povo que pagava a conta da guerra. Ela teve um custo altíssimo para o país, tanto em vidas, foram mais de 50 mil mortos brasileiros, quanto do ponto de vista financeiro, já que o conflito faliu o Brasil. Aliás, a gente pode fazer um parênteses aqui, né? Esse número de 50 mil mortos serve para a gente ter uma noção da magnitude, do tamanho da tragédia da Covid-19, que matou 12 vezes mais pessoas. Enfim. Além disso, no contexto do conflito, nascia uma rusga entre o Dom Pedro II e o exército. A disputa começou com questões sobre como conduzir o enfrentamento contra o inimigo. A marinha e o exército não se bicavam e o imperador favorecia a marinha. Essas rusgas foram crescendo e se agravaram depois do fim do conflito até se transformarem num elemento determinante para que o exército, na prática, proclamasse a república pela força. Outra coisa que marca o começo da decadência da monarquia nessa década de 1860 foi o movimento abolicionista, que começou a crescer e a se transformar num verdadeiro movimento de massas. E vejam que eu não estou falando aqui da luta dos escravizados, porque essa foi uma constante, ela ocorreu, teve lugar durante os mais de 300 anos de escravidão. Eu estou falando de uma luta de pessoas livres que passaram a se mobilizar para que o Brasil deixasse de ser um país escravista. Então a gente pode pensar em lideranças como o André Rebouças, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, que foram se transformando em grandes referências, em gente querida por amplos setores da sociedade, e a gente começou a ter comícios, festas e demonstrações públicas pedindo a abolição. Essa mobilização cada vez mais massiva desgastava a monarquia escravista porque, depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, o Brasil estava sozinho como a única nação independente e escravista nas Américas. Cada vez mais o país parecia atrasado e a monarquia algo ultrapassado, que tinha que ficar para trás. O movimento pela abolição já era internacional. Por outro lado,
As medidas como a Lei do Ventre Livre de 1871, mesmo sendo limitadas, recebiam resistência dos fazendeiros escravistas. Eles se organizavam, inclusive se armando, para resistir à luta dos escravizados e dos abolicionistas. O Pedro II, portanto, estava numa sinuca de bico entre os abolicionistas, que queriam a liberdade e tinham cada vez mais apoio na opinião pública, e os escravistas, que acusavam o trono de não garantir a propriedade privada. Os dois lados desgastavam o monarca, que ia ficando cada vez mais fraco, e eventualmente a situação ficou insustentável. A idade do Dom Pedro II também contava para o enfraquecimento da monarquia, porque mesmo não tendo o apoio que ele tivera antes, ele ainda tinha um respeito ali na opinião pública, mas ele não tinha um herdeiro masculino. A herdeira dele era a princesa Isabel, a filha mais velha, que seria monarca reinante quando o Pedro morresse. Só que a perspectiva era de um terceiro reinado sob o comando do Conde de, o marido da princesa Isabel. Não sei se vocês devem ter gostado do meu francês, né? E essa ideia não agradava quase ninguém. Ele era visto por muitos como um estrangeiro super arrogante que poderia ter as tendências autocráticas que o Dom Pedro não tinha. Também contava para o desgaste da monarquia uma vontade de modernidade, de colocar o Brasil no mesmo nível das nações mais avançadas. A ideia de que a república era um regime melhor, mais igual, mais moderno, que a monarquia era algo do passado, sabe? Que a vocação americana do Brasil pedia um outro tipo de poder, no qual a única legitimidade vinha da vontade popular expressa pelo voto, enfim. Afinal, o Brasil era um país jovem, americano, um novo mundo e não uma velha nação europeia. Esse sentimento era muito forte entre os jovens oficiais do exército e entre algumas lideranças populares. Então vamos lá, vocês veem que o regime estava se isolando, certo? E a coisa foi ficando mais feia quando surgiu um confronto entre a igreja e a coroa. Desde a independência, as decisões do Papa necessitavam de confirmação do poder político do imperador, especialmente no que dizia respeito à nomeação de cargos. Diante do encaminhamento de uma decisão papal sobre a excomunhão de católicos que eram também maçons, começou uma grave crise que acabou com a prisão de bispos e com um desgaste enorme para a monarquia. Ao fim e ao cabo, Dom Pedro não ficou bem na foto nem com os católicos e nem com os que queriam uma maior separação entre o Estado e a Igreja. Não ganhou em frente nenhuma. O clima de fim de festa só crescia, uma crise após a outra virou uma bola de neve. Com todo esse desgaste, aconteceu o 15 de novembro de 1889. Uma articulação entre a elite escravista, especialmente irritada com o fato da abolição ter acontecido em 1888 sem indenização aos fazendeiros, e o exército cada vez mais tomado de republicanismo e de repulsa pela monarquia, acabou derrubando o imperador. Ele e a família real foram expulsos do país no meio da noite de um dia para o outro para viver e morrer no exílio. Notem com atenção essa articulação entre o republicanismo que rejeitava a velha monarquia e a elite escravista que estava pistola com a abolição. Uma gente que supostamente queria o futuro, um poder legitimado pelo voto popular e que, para dar o passo, conta com a ajuda do passado mais passado que pode existir. Quando eu digo para vocês que as coisas são mais complexas do que parecem ou do que a gente gostaria que elas fossem, é disso que eu estou falando. Assim, um pouco a frio, sem uma grande luta que tenha tomado as ruas, acabou a monarquia brasileira e o país se tornou uma república. Os militares, que tiveram um papel decisivo no processo, nomearam os primeiros presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E depois disso não deixaram mais de intervir na política brasileira de um jeito ou de outro. Vocês que estavam aí achando que a gente começou a falar dos militares envolvidos com a política no Brasil em 1964, sabem de nada, inocentes. Tem muito mais angu nesse caroço. Caroço nesse angu? Me confundi. Enfim, o verdadeiro poder logo passou a ser exercido pelos grandes fazendeiros do Centro-Sul, que passaram a ser hegemônicos no país. O Brasil saiu do império escravista para mergulhar na realidade de uma república oligárquica, onde um pequeno grupo dividiu o poder político nacional, enquanto oligarquias regionais monopolizavam o poder nos estados. Ora! Que coisa diferente, né? Quando a gente vê nos dias de hoje os caciques decidindo o futuro do país, meia dúzia de deputados acertando todas as votações com base em emendas parlamentares secretas, o trem da alegria dos amigos do presidente passeando em Dubai, a gente pensa, poxa, a gente ainda precisa de muito feijão com arroz para ser uma verdadeira república, né? E sim, precisamos. E sabe como a gente vai conseguir isso? Estudando, ampliando o nosso repertório, conscientizando a nós mesmos e os que estão à nossa volta para a gente construir juntos uma república mais república mesmo. Não tem atalho, galera. Tem que ser desse jeito. Mas
Isso não nos impede de comemorar o 15 de novembro, seja para curtir o feriado e espairecer, porque nenhuma cabeça funciona exausta, seja para lembrar o sentido exato da palavra comemorar e nos fortalecer para a construção. Comemorar significa lembrar juntos. Então vamos lembrar juntos da República para conhecer a nossa história e lutar por um ideal de futuro em que o governo seja, de fato, aquele da coisa pública. Um livro muito interessante sobre esse período da proclamação da República é Os Bestializados, do historiador José Murilo de Carvalho. Já se vocês quiserem ler um romance sobre essa época, Machado de Assis escreveu Esaú e Jacó, um clássico da nossa literatura que também vale muito a pena. Eu queria terminar perguntando se vocês gostam quando a gente fala um pouquinho mais de história por aqui, quando a gente sai dos escândalos do dia a dia. Me contem aí nos comentários, afinal, para a gente entender por que o nosso presente é tão complicado, a gente precisa investigar um pouquinho do nosso passado. Tchau, tchau!